Meus amigos, vamos pedir a Deus que nos fortaleça, nos ampare nessa noite, subsidiando a nossa incompetência pessoal, para que possamos levar a efeito o estudo de um tema importante. Um tema importante para a humanidade, mas que, sendo assim, nada mais justo, mais lógico que a ele apliquemos as luzes da doutrina espírita, que infelizmente no mundo não está assim. É um tema que existe um certo preconceito, eu diria até mesmo no meio espírita. As pessoas temem indiscrições. Passou a ser assim um tema proibido, que é sexualidade. Mas se nós considerarmos um tema proibido, o que acontece? Até nós espíritas passamos a ouvir mais as opiniões do mundo e dos pseudoterapeutas que nos trazem sobre o assunto conceitos bem questionáveis, típicos de quem não conhece a nossa realidade de espíritos eternos, provisoriamente, precariamente domiciliados na Terra. Nos anima a falar do assunto, por considerar um tema extremamente importante, dos mais importantes, porque Jesus dele se ocupou. Basta consultarmos o capítulo 19 de Mateus, em que ele transcreve literalmente uma expressão de Jesus. Todo mestre dizia que desde o princípio o Pai os fez macho e fêmea. E seguiu alguns outros comentários. Claro que Jesus se preocupou com o tema dentro da mentalidade da época, do entendimento da época, da língua da época. E nós queremos hoje transladar essa frase insubstituível do Cristo para os nossos conceitos modernos. Vejam só, amigos, se desde o princípio o Pai os fez macho e fêmea, antes nós precisamos saber o que é esse princípio. Eu voltaria a pegar o Evangelho quando nos diz que Deus é Espírito. Ora, se nós somos filhos do Criador, fomos criados espíritos. Naturalmente, como dizem os nossos instrutores espirituais, fomos criados centros microscópicos de vida espiritual. Éramos espíritos. E começamos as nossas experiências nessa condição. Então, o que subentendemos dentro de uma lógica de que Deus fez os seus filhos espirituais macho e fêmea. A expressão pode parecer assim um tanto quanto chocante, porque é uma linguagem arcaica. Diríamos hoje que os espíritos têm uma vocação, uma inclinação para a masculinidade e para a feminilidade. Ficaria assim, menos chocante. O texto literal nos causa assim uma certa preocupação. O que nós precisamos, amigos, entender é que a sexualidade, ela está na alma. É que nós, por vezes, nos equivocamos quando achamos que
é o homem que influencia o espírito, o corpo espiritual. E é um imenso equívoco. O nosso corpo material é uma consequência do nosso corpo espiritual. Ele é a matriz, é a sede. Não gostaríamos muito de bater na tecla de que o nosso corpo perispiritual é consequência do nosso corpo mental, porque o assunto fica muito abstrato e nos paira uma certa dificuldade de interpretação. Mas espírito, corpo mental, perispírito, corpo material. E entre o perispírito e o corpo material, existe um material que é um meio termo entre o perispírito e a matéria. Porque um espírito, e nós temos experiência disso aqui nessa sala, a sair pelo ladrão, como se diz, né? Se ele, por exemplo, quiser mexer nessa cadeira, como o perispírito não consegue. Então ele não conseguiria movimentar o corpo material sem um elemento intermediário. Num sanduíche, esse produto que é o ectoplasma seria o queijo, né? Então você pega um queijo, põe 2 fatias de pão assim, ou manteiga, porque não gosta do queijo, né? Então é essa possibilidade que o espírito tem através do perispírito de mover as matérias. Nós tivemos disso uma enorme experiência pessoal nas reuniões de efeitos físicos. Então, amigos, é esse o ponto que nós gostaríamos de conversar nessa noite. Vejam só, o próprio Cristo nos disse que o Pai fez macho e fêmea, e disse mais, que eles se uniriam e formariam uma só carne. São expressões, às vezes, que nos chocam um pouco pelo inabitual, mas essa é a realidade. Aqui e ali, e nós já ouvimos essa pergunta, todos vocês já ouviram essa pergunta 1001 vezes. O Senhor te diz assim: o que eu vou ser na próxima encarnação? Eu vou ser homem ou eu vou ser mulher? E aí as pessoas respondem assim, com uma pilhéria qualquer, um risinho, esquecidos de que essa pergunta é da mais alta importância. E vou mais longe. Muitos companheiros nossos, por causa desse preconceito, consideram assim o sexo uma coisa indigna, suja. E não pode ser nem falar de uma coisa tão horrorosa. Meus amigos, não fosse essa diferença de polaridade, e a vida na Terra seria impossível, com certeza. Porque nós aqui estamos por causa do sexo. Ele foi a mão mágica que nos trouxe do mundo espiritual para a Terra. E os animais também. Tire a sexualidade dos animais e o planeta desaparece. A vida terrestre se inviabiliza. E vou mais longe. O próprio mundo vegetal, ele é um aprendiz da vida sexual. Veja que não fosse a polinização, e o mundo vegetal não existiria. Há uma diferença, uma potencialidade no reino vegetal que permite a fecundação das flores, e daí os frutos, e os frutos têm as sementes. Então, as próprias plantas estão nos dando lição, como é toda a vida planetária, uma grande escola. Então, amigos, quando surge essa pergunta, é assim, há sempre uma resposta jocosa, né? Porque, sendo o assunto tabu, um tema proibido,
Muitos companheiros, até de um certo esclarecimento, têm dúvidas a respeito, e sérias dúvidas, porque eu já fiz esse teste, de pegar assim, companheiros bem esclarecidos e fazer perguntas frontais sobre o assunto, e a pessoa realmente, você tem razão, eu tenho dúvidas sobre o assunto. Então, hoje, vamos jogar na lixeira as dúvidas e estudarmos com os nossos diletíssimos amigos mais esclarecidos. E um detalhe, amigos, no fenômeno mediúnico, notamos que os espíritos chegam, meu irmão, como é o seu nome? Ele diz, eu não sou seu irmão, sou sua irmã, me chamo Maria. Então nós vemos Pedros, Josés, Marias, Antonietas, Margaretas, desencarnados. É o nosso velho erro de achar que depois da morte nós viramos assim um fantasma. E fantasma não tem sexo, meus amigos. É claro que os implementos sexuais na matéria, no ser humano, cumprem certos objetivos, mas a base é etérea. Não existisse a base no corpo espiritual e não existiria a contraparte na vida material. Então, se você eliminar a inclinação, como dizia Jesus, macho e fêmea, os seres terrestres não se atrairiam. Exatamente isso. Hoje, no nosso hoje espiritual, no nosso momento histórico evolutivo, eu não sei assim, os grandes espíritos. Tenho assim, bem pouca experiência pessoal de como eles são, né? Aquelas inteligências sapientíssimas que comandam as constelações. Isso está assim, fora do nosso entendimento. Mas os espíritos de mediana evolução, eles são muito parecidos com os homens. Ainda há pouco estávamos conversando sobre isso. Os espíritos mais adiantados, eles são transparentes à nossa visão mediúnica. E os menos adiantados somos nós aqui, que se sentam para assistir os comentários que recebemos do alto. Então, amigos, quando alguém pergunta o que eu vou ser na próxima encarnação, é melhor responder com uma outra pergunta. Pergunta respondida com pergunta. Meu irmão ou minha irmã, como é que você se sente intimamente? Se sente homem ou se sente mulher? Meus amigos, será que o Pai Celeste, de misericórdia, de bondade, infinitos, iria nos pegar e nos ajustar, assim, como um sapato apertado, num corpo incompatível com a nossa mentalidade, a nossa psicologia? Com certeza que não. Então, quando o homem se sente homem, ele vai plasmar, a sua mente vai formar um corpo masculino na próxima encarnação. E se você se sente mulher, vai plasmar um corpo feminino. Porque são os nossos poderes mentais que agem sobre o embrião. Dizem os técnicos, nós não somos do ramo, que o embrião, nos seus primeiros tempos, não tem polaridade sexual. Como eram as algas primitivas. Porque dizem esses técnicos que na cavidade amniótica nós reproduzimos todo o nosso histórico evolutivo. Ali no começo, nós somos unicelulares, como eram as algas primitivas. E aquele ensaio embriológico não possui sexualidade. E é onde esses técnicos chamam a nossa atenção para a chamada, o que se vulgarizou chamar de engenharia genética. Meus amigos,
A gente ouve as pessoas emitirem conceitos. O homem é consequência dos hormônios. Menos verdade. Os hormônios é que são consequência dos homens, e hormônios e homens são consequência da alma. Porque a alma, o maestro de toda essa orquestra. Então, amigos, o fato do embrião não ter uma polaridade sexual nos seus primeiros dias é justo para permitir ao espírito reencarnante influenciar com seus valores a cisciparidade, a formação embrionária e o feto posteriormente. Assim foram as algas primitivas. E nós repetimos na região amniótica todo esse processo histórico evolutivo em uma gestação. Então você conhece toda a sua história biológica, desde os primórdios até a atualidade, dividida em 9 meses. Então, amigos, voltando ao ponto da questão, nós influenciamos a matéria com o nosso espírito para dar a nossa formação como seres terrestres. Vejam só, fala-se muito em fluidos. Nós temos, assim, uma visão bastante importante dos fluidos. O que são os fluidos espirituais? Nós vivemos mergulhados naquilo que os espíritos chamaram para Allan Kardec de hausto do Criador. Outros usaram a expressão hálito divino. É uma matéria-prima básica da qual tudo procede. Tudo, absolutamente tudo, no universo. Quando nós vemos as constelações, as galáxias em formação, são espíritos que estão num nível evolutivo que a nossa mente não pode conceber. E eles transformam o fluido universal com o poder da mente. Agora, imaginemos uma mente transformando fluidos em galáxias. É uma coisa assim que nós não podemos entender. Então, quando Jesus diz que desde um princípio o Pai os fez macho e fêmea, também temos o nosso princípio biológico. Como dizíamos no começo, nós éramos centros microscópicos de vida. E nós começamos a influenciar a matéria, e nas águas quentes dos oceanos da época remotíssima surgiram por osmose as algas primitivas assexuadas unicelulares, como é o embrião no seu primórdio. Então, esses centros, por cisciparidade, se multiplicavam e encheram as águas das algas primitivas. Esse é o nosso princípio a que se referiu Jesus, biológico, do homem matéria. Isso pode ferir um pouco a nossa vaidade, mas será que eu já fui um carinha assim, unicelular, tão pequenininho, tão insignificante? No Paleolítico nós surgimos já multicelulares com o título de algas verdes. E foi aí, nesse período, que se inaugurou a reprodução sexuada, porque sendo multicelular, já foi permitido possibilidade aos técnicos que trabalhavam o desenvolvimento planetário, a construção dos primitivos implementos sexuais para a reprodução nas águas. E aí, meus amigos, andou-se muito e chegamos a essa
encrenca de hoje, que é o homem moderno. Então, como falávamos dos fluidos, dizem-nos esses mesmos técnicos de que, pela nossa virtude, a nossa inclinação dada pelo Criador, nós, a nosso turno, com a nossa mente, criamos fluidos compatíveis com a nossa natureza, a nossa intimidade. E isto vem desde os primórdios, como algas verdes, como multicelulares. Então nós criamos fluidos que o polo oposto busca como alimento. E é por isso que, como diz Jesus, macho e fêmea se buscam. Por que se buscam? A vida na Terra não existiria sem esse fator. Porque sem essa busca, a vida terrestre seria inviabilizada a partir do reino vegetal, do reino animal, do reino nominal. No primitivismo, este fluido em que os polos opostos se atraem, meus amigos, se eu pegar, já apresentamos aqui duas cargas similares se repelem, nos diz a física. Duas cargas opostas se atraem. Também é assim nas nossas virtudes sexuais. Então nós buscamos a polaridade oposta. Quando estamos no reino animal ou no reino nominal primitivo, o que vale é a polaridade oposta. Mas quando nós vamos evoluindo mais, nos reinos primitivos, o que predomina? A poligamia. Porque o importante é a polaridade, não é a individualidade. Quando nós evoluímos mais como espíritos eternos, a polaridade diversa continua existindo, só que agora nós queremos seletividade. Porque à medida que nós evoluímos, nós emprestamos a esses fluidos características particulares. E o vulgo não serve mais. Agora nós queremos aquele alguém que fale o nosso coração, os nossos sentimentos. O resto, como alimento psíquico. Gostei muito de ouvir os espíritos mais adiantados usarem essa expressão, alimento psíquico. Então a pessoa que nós amamos, nos alimenta com características fluídicas, que nada mais serve. E aí nós inauguramos um degrau evolutivo chamado monogamia, que não tínhamos no passado. Então os polígamos são espíritos, são irmãos nossos, menos evolvidos. E os monogâmicos são espíritos mais adiantados, porque neste fluido, neste nutriente psíquico, ele exige aquelas características pessoais, entre aspas, o DNA da pessoa amada. E só aquele fluido consegue nutrir a sua alma. É uma coisa muito bela, meus amigos. Nós costumamos ver o sexo de uma forma muito primitiva. Quando o sexo é um altar sagrado. Ele nos ajuda em muitos aspectos da vida universal. É que nós estamos, assim, fortemente condicionados a que sexo são implementos biológicos reprodutivos. Então, como se o sexo só tivesse como finalidade a continuação da espécie.
É muito importante, mas não é tudo. Então nós vemos no mundo espiritual, existem noivados. É que as pessoas precisam tirar da cabeça que o espírito é uma fumaça que o vento leva. Existem cidades formidáveis no mundo espiritual. Por assim dizer, o nosso planeta terrestre é dividido, por assim dizer, em degraus, que são estados evolutivos dos habitantes dessas regiões. Ali você tem escolas, universidades, formidáveis centros de estudo. E ali se tem uma vida social intensíssima. Como nós, espíritos profundamente endividados com o passado de estrepolias, a mais das vezes vimos a Terra resgatar problemas graves. Vejam, amigos, a gente olha assim, com muito pesar a nossa sociedade. Vocês já viram, ou é uma falsa impressão minha, é um casa-descasa que não tem mais tamanho? Não é isso? A gente entende as pessoas, os irmãos que passaram por essa experiência. Claro, veremos de compreender. Mas é que muitas vezes nós dividimos o leito com o inimigo mortal de uma encarnação passada. E a sensibilidade, ela registra. É que no começo do relacionamento das pessoas, geralmente são os jovens, não somos nós que já somos jovens há mais tempo, não é isso? Mas os jovens, naquele começo de romance, só veem tudo que é bom, não é isso? Usam as melhores roupas, falam as melhores palavras, o melhor perfume, vão para os melhores lugares, comem as melhores coisas. Puxa vida! A vida é terrível, né? Esse é o departamento de propaganda e marketing do casamento. Aí os jovens passam a achar que a vida conjugal é aquilo ali, vai ser sempre assim, né? Acontece que muda pelas contingências da vida, porque nós não somos turistas na Terra. Quem pensar assim, quem buscar só o lazer, só o prazer, só a viagem, só os ganhos, está profundamente equivocado. Nós vimos para o planeta terrestre para lutas terríveis, para retificar as nossas deficiências íntimas. Então, amigos, o que acontece na nossa sociedade? É uma terrível instabilidade. Mas não se iludam, amigos. Eu disse que no mundo espiritual há noivados, há uniões definitivas com aquele ser que você vai seguir para a vida cósmica, em direção à grande excelsitude espiritual, da qual estamos muito, muito longe ainda, ao lado daquela alma gêmea. Quem não leu em Emmanuel, em Há 2000 anos, quando ele fala de Lívia, sua alma gêmea? Então esses espíritos adiantados já se uniram a alguém, porque esse alguém é um alimento psíquico. Eu gostei desse alimento psíquico, porque esse alguém produz os frutos com o DNA que a pessoa amada necessita. E há uma permuta de alimentos mentais entre os espíritos que se amparam no progresso. E aí nós, amparados, fortalecidos, nós recebemos espíritos necessitados na condição de filhos para ampará-los, orientá-los, ajudá-los a vencer suas torpezas, porque a mais das vezes nós temos responsabilidades com esses espíritos.
perguntamos se o espírito pode ter uma encarnação numa condição sexual diferente do que ele é. Então, esse assunto, meus amigos, é um tabu tão terrível. Não se pode falar disso. Isto compromete o teto que nos acolhe. Meus amigos, em ciências nós temos muito mais perguntas que respostas. Então, precisamos estudar com aqueles que sabem mais do que nós, para nos esclarecer, para que nós espíritas sejamos também uma pequena lanterninha para o nosso próximo. Isso é caridade. Saber para transmitir é uma das formas de caridade. Então, meus amigos, é possível um espírito vir para uma encarnação na Terra com uma formação física diferente da sua inclinação sexual. Ou, em outras palavras, um homem reencarnar com um corpo feminino, ou um espírito feminino reencarnar com um corpo masculino. Isso é possível. Veja, nós estamos falando de exceções, não de regra. A regra, a nossa mente plasma o corpo de acordo com a nossa vocação sexual, de acordo com a nossa polaridade. Influenciamos o embrião dos seus primórdios para que ele copie a nossa natureza íntima. Mas, nas exceções, nós vemos e conhecemos, não um, mas diversos casos, inclusive amigos nossos, em que o espírito reencarnou, pediu para reencarnar com uma polaridade diversa, é a chamada inversa. Os técnicos, principalmente os terapeutas espirituais, os clínicos espirituais, usam essa expressão. A mudança por uma necessidade de missão. Há missões difíceis na Terra que complica a missão, o compromisso familiar. Então, naquela encarnação, aquele planejamento, é aconselhável marginalizar, adiar o casamento e a família, para que a missão não seja prejudicada. Eu conheci um caso pessoalmente de uma digna senhora, que era uma senhora, embora ela fosse uma ilustre dama, ela possuía muitas características masculinas, usava um taillé fechado, camisa social, gravata, sapato preto fechado, tinha até um discreto bigodinho que ela passava assim, oxigenava para disfarçar. Essa senhora nasceu e se criou num sítio enorme, num braço de terra que ficava próximo de uma capital do Nordeste, que era separado por um canal, o Canal do Mar. Então ela formou-se em pedagogia, fez uma escolinha, os filhos dos pescadores chegaram, a escolinha cresceu. Aí um belo dia, o poder público fez uma ponte ligando o centro da cidade àquele braço de terra. O que aconteceu? Aquilo explodiu. E a escolinha desta moça, que à época era uma jovem, cresceu, 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 e no final se tornou uma grande universidade. E ali se formaram médicos, se formaram dentistas, se formaram engenheiros, advogados, e ela educou toda uma geração. E por nosso intermédio, essa ilustre dama se tornou espírita, porque ela procurava uma resposta para a sua aversão ao homem. Ela disse: o homem nem pensar, porque intimamente ela era um homem, tinha todos os costumes masculinos, até um discreto bigodinho. Então, meus amigos, são
inversões para proteger o espírito na sua missão. Agora, existem inversões provacionais. Espíritos que erraram no sexo. Então, todas as terapêuticas empregadas pela espiritualidade resultaram em nada. E esse espírito teve que receber uma prova dura, sendo uma mulher reencarnada num corpo masculino. E aí é fácil a gente deduzir as coisas. Só que precisamos observar um detalhezinho importantíssimo, que se chama caráter. O espírito que busca um corpo na terra diverso da sua vocação masculina ou feminina, quando ele tem um bom caráter, ele atravessa a encarnação em silêncio. E ninguém percebe. Marginaliza o casamento, faz a sua obra e o mundo não enxerga. Porque é um espírito educado, disciplinado, respeitador e respeitável. É diferente dos debochados. Isso, como dizia Jesus, são causa de escândalo. Mas ai daqueles, o escândalo há de vir, mas ai daqueles através dos quais vier o escândalo. Então, meus amigos, nós vemos o mundo dando péssimos conselhos, e aqui eu não vejo nenhuma criança, podemos falar uma linguagem de adulto, pseudos sábios, pseudos terapeutas, falando em opção sexual. Uai, opção sexual. Mas quando nós nascemos, lá na maternidade, já não fizemos a nossa opção sexual ou não? Ou o indivíduo é assexuado até um dia ele querer ser A ou B, laranja ou banana? Não é assim. Essa é uma má orientação, porque são especialistas que não conhecem a realidade espiritual do homem. E advêm conselhos lamentáveis como esse. Agora, não adianta nós, espíritas, conhecermos a problemática, isto é, sabermos o mal e não conhecermos o remédio. O que fazer no caso? Dizer ao indivíduo, não, vá para a parada gay. Que lástima. São os debochados. São aquelas criaturas, aqueles irmãos nossos, que muito lamentamos o proceder. Então, o conselho desses sábios espirituais que nos cercam, com tanto amor, com tanto carinho e com tanta competência, nos dizem eles, primeiro, os envolvidos como os espíritos, irmãos nossos, nesse tipo de prova, eles devem ser recebidos com todo amor, com todo apoio, com todo carinho, porque são irmãos nossos, assim como alguém não tem um braço, ele tem uma incompatibilidade fisiopsíquica na sua sexualidade. Então ele merece todo o nosso amor, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Quanto a nós, os envolvidos. Agora, quanto a ele, só existe um caminho, amigos. Não tem jeito. Que é a sublimação das faculdades genésicas. Porque o sexo não é tudo. Há milhões de coisas nobres para serem feitas, muito gratificantes. Nós vemos pessoas idealistas que constroem asilo para idosos, orfanatos, ONGs, etc, etc. Eles se sentem altamente realizadas, se sentem felizes com o bom trabalho que fazem a serviço da coletividade. Então, a esses irmãos nossos, a nossa mensagem, sublimação e abraçar causas nobres, porque se seguir os conselhos do mundo, como dizem os debochados, abrir o guarda-roupa, sair do armário, assumir a sua sexualidade, é seguir um caminho
que trará a infelicidade como fatalidade. Porque aquele espírito feminino com o corpo masculino na Terra, não há nenhuma condição de felicidade no abuso das faculdades. São as chamadas aberrações sexuais que só infelicitam os nossos irmãos de jornada. Agradecemos a esses diletíssimos amigos espirituais que nos subsidiam esses comentários improvisados.